A Rússia de Vladimir Putin, ao deflagrar o que ele insiste em chamar de Operação Militar Especial na Ucrânia, o presidente russo arriscou não só a posição até bem confortável da Rússia como potência emergente no cenário global no início do século XXI, como também está ameaçando futuros interesses da Rússia como um todo. A guerra de agressão russa na Ucrânia não atinge apenas russos e ucranianos, mas está modificando toda a ordem geopolítica global. Mas antes de iniciarmos o vídeo, você está no Universo da Geopolítica, seu canal de atualidade da história geopolítica. Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter a sua companhia para assistir a mais um interessante episódio geopolítico. No vídeo de hoje, analisaremos o contexto geopolítico da Rússia e suas implicações para o mundo. Se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão notícias atualizadas dos mais importantes acontecimentos da geopolítica mundial. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Nas décadas de 2000, a Rússia era considerada uma potência militar e econômica emergente com grandes reservas, proporcionando à Europa gás e energia abundante e barata para o crescimento econômico continental europeu, dentro da ordem geopolítica daquele tempo. Isso refletia uma posição que não era muito confortável para a Rússia, visto que tinha perdido o status de grandeza e superpotência com o fim da União Soviética, mas por outro lado, a Rússia tinha encontrado a ordem e estabilidade para o desenvolvimento econômico. Contudo, ao invadir a Ucrânia, alvo das sanções econômicas e do isolamento diplomático crescente, a Rússia viu como sua tábua de salvação econômica a China. Porém, essa dependência tem um alto preço. Se antes a Rússia vendia gás e petróleo à Europa em grandes quantidades e dava grandes saltos de crescimento econômicos, hoje a Rússia vende à China os mesmos produtos com grandes descontos. Dada a vulnerabilidade geopolítica e econômica que a Rússia encontra-se atualmente, oportunidade que Pequim não desperdiçou se aproveitando de seu aliado. No atual cenário, a Rússia precisa da China em vários aspectos para sustentar a economia russa e mantê-la de pé e em funcionamento, vendendo petróleo e gás para a China com grandes descontos e comprando tecnologias que a Rússia não encontra mais nos mercados ocidentais, que fecharam as portas devido a sanções e bloqueios econômicos. Porém, a China não depende da Rússia, uma vez que o país asiático consegue grandes somas de gás, petróleo e alimentos de geral, abundante e barato de países como o Irã, a Arábia Saudita e o Brasil, além da própria Rússia. A China também detém o controle do mercado russo por meio de vários cartéis de grandes empresas chinesas, tanto nos setores de tecnologia, comunicação, calçados e moda, o que torna Moscou cada vez mais sumiço aos interesses de Pequim. Assim, para a China, a Rússia, fragilizada e vulnerável, é bom para os interesses chineses, apequenando a Rússia em termos geopolíticos e econômicos e dinamizando a China como grande potência emergente e dominante na Ásia. Aliás, a aliança entre a Rússia e a China, dita sem precedentes nas palavras de Putin, não é mais do que uma ensinação para hostilizar com o Ocidente, sendo uma aliança de conveniência e oportunidade para antagonizar com os Estados Unidos e com o Ocidente. É claro que o interesse que une Rússia e China é se opor à hegemonia ocidental. Contudo, a aliança entre esses dois gigantes esbarra em conflitos fronteiriços históricos mal resolvidos, disputas comerciais e geopolíticas em regiões estratégicas, e questões demográficas e energéticas que causam mais atritos do que sinergias entre Moscou e Pequim. A Rússia, enfrentando as sanções econômicas e isolamento diplomático crescente, vê o seu poder e influência sobre o mundo diminuir rapidamente, enquanto a China vê com profundo interesse a vulnerabilidade russa como uma grande oportunidade para lhe render grandes vantagens no cenário global. Historicamente, a Rússia e China estavam em lados opostos. Durante a Guerra do Ópio, que opôs os britânicos chineses, e enfrentando diversas crises e revoluções sociais, aproveitando essa fraqueza e vulnerabilidade chinesa, a Rússia forçou a dinastia Qing reinante na China a celebrar tratados como os de Pequim, que lhe retiravam enormes territórios, como a parte leste da Manchúria, além de retirar direitos e soberania sobre o seu território. Este século é visto na China como um século de humilhações. Por isso, a China reprova e mantém latente na memória os traumas do passado produzidos pelo imperialismo ocidental, japonês e essencialmente russo. Agora, com a Rússia nas mesmas condições geopolíticas que a China Qing de outrora, a China atual quer se aproveitar da fraqueza russa para refazer o seu mapa leste, expandindo a Manchúria chinesa, uma vez que o governo de Pequim considera tais territórios como apenas perdidos, que nunca deixaram de ser chineses. Tanto é que nas escolas chinesas é ensinado às crianças que tais territórios detêm ainda nomenclatura chinesa e não russa. Além da questão histórica envolvendo a disputa de terras que favorece a China, uma vez que tais terras sempre pertenceram à China, a demografia chinesa regional supera em muito a demografia russa,
Na região da Manchúria russa, este território abriga apenas 8 milhões de russos, enquanto na região vizinha da Manchúria chinesa há mais de 109 milhões de chineses. Uma diferença impressionante de 13 pessoas para uma. Logo, repovoar a Manchúria russa e possivelmente no futuro próximo a Sibéria, regiões vastas e desertas com moradores chineses, é um grande desejo de Pequim, visto que isso seria benéfico para os negócios e empresas chinesas, que não teriam intermediários russos para prospectar as reservas energéticas da região, tendo apenas chineses operando no fornecimento de recursos minerais energéticos. Essa questão é evidente, visto o interesse chinês pelo recurso mineral mais precioso, a água. Abundante nas terras siberianas, contendo 25% das reservas de água doce disponível no mundo, e escassa nas regiões chinesas, como a Manchúria chinesa, altamente povoadas e assoladas por desertos e montanhas que dificultam o acesso à água potável em meses de estiagem severa. Assim, há um nítido interesse demográfico chinês em ocupar e dominar a Sibéria e a Manchúria russa, aproveitando os recursos naturais abundantes da região e fornecendo reservas estratégicas de minerais, petróleo e gás abundante para a China. Além disso, a China, com um crescimento econômico cada vez mais intenso nos anos de 1980 até o começo dos anos 2000, aprofundou laços econômicos e diplomáticos cada vez maiores com os países asiáticos. Todos os países da região viram as trocas comerciais chinesas saltarem em poucos anos, a diminuir cada vez mais o uso do dólar como moeda de troca em suas relações comerciais por influência chinesa e até a começar a comercializar petróleo em yuans pela Arábia Saudita. E isso é profundamente notório nos países da Ásia Central, outrora uma região pertencente à União Soviética que sempre foi considerada o quintal da Rússia. Hoje os países que compõem a região veem a influência russa diminuir e a influência chinesa aumentar. O comércio entre os países centro-asiáticos e a China nunca foi tão intenso e cresce cada vez mais, enquanto o comércio com a Rússia, com uma economia cada vez mais pequena, diminui sua interação até com os países vizinhos. Hoje, países como o Cazaquistão e o Uzbequistão, assim como outros, exportam grandes somas de energia, gás e petróleo para os chineses, que em troca exportam grandes quantidades de produtos manufaturados e industrializados de alta tecnologia. Esses laços econômicos e culturais serão cada vez mais ampliados com a iniciativa Cinturão e Rota, projeto desenvolvido pela China para ampliar o comércio global, desenvolvendo parcerias geoestratégicas para dinamizar a economia mundial e atrair países para se alinharem aos interesses chineses. Se você tem curiosidade de saber o que é essa iniciativa Cinturão e Rota, também conhecida como Nova Rota da Seda, tem um vídeo no canal que te apresenta em detalhes o que é este novo projeto chinês de integração que pode revolucionar o mundo. Assim, segundo a teoria do Heartland, desenvolvida e criada pelo geógrafo britânico Hartford J. Mackinder, a Eurásia, a junção dos continentes europeu e asiáticos, formariam juntos uma grande ilha-mundo. Com o avanço extraordinário da tecnologia e das comunicações, especialmente com a invenção das ferrovias, a integração continental passou a ser mais facilitada e logo governos que dominassem amplas faixas territoriais, auxiliados por indústrias, tecnologias e ferrovias, teriam grandes chances de alcançar o poder mundial, dominando esta ilha-mundo chamada Eurásia. No tempo em que Mackinder formulou essa teoria, no início do século XX, a Alemanha já era uma grande potência industrial, a terceira maior economia da época, e a Rússia era o maior país do mundo, com grande potencialidade em recursos naturais e energéticos. Se houvesse a combinação desses poderes, na visão de Mackinder, os dois países conseguiriam dominar a Eurásia e, em consequência, o mundo. Nos tempos atuais, fundamentado na teoria do Heartland de Mackinder, a China, uma grande potência industrial, a segunda maior economia do planeta, combinada com a Rússia, vasta em recursos naturais e energéticos, se unidos em desafio comum, vencer a hegemonia dos Estados Unidos sobre o mundo, a China, que já tem acesso abundante e barato aos recursos estratégicos russos, poderá dominar toda a Eurásia e com isso conquistar o planeta. Para que o sonho do Partido Comunista Chinês de dominação global se realize, conforme a teoria do Heartland, a nova Rota da Seda deve integrar os países, facilitando e expandindo o comércio global e dinamizando a economia com o domínio de empresas chinesas de exportação por todo o globo. Para confirmar a teoria de Mackinder, a China não precisa conquistar militarmente nenhum país. Basta que todos os países da Eurásia sejam submissos ao projeto de poder chinês. Assim como uma Rússia decadente, fraca e vulnerável, com uma Europa ainda adormecida e atrasada na corrida tecnológica, junto com o Irã em hostilidade crescente com Israel e a Arábia Saudita, Paquistão em hostilidade eterna com a Índia. A China se consolida cada vez mais como potencial líder da região da Eurásia, expandindo seus laços econômicos, comerciais e diplomáticos. E para confrontar essa transição chinesa,
Trump adota um discurso e uma prática de abandono total da Ucrânia, em troca de uma paz rápida e falsa, para acabar com a guerra entre russos e ucranianos e para conseguir que esse estado de dependência econômica e submissão russa cesse com relação aos chineses. Aliás, Trump queria que os Estados Unidos tivessem livre acesso aos minerais de terras raras e recursos minerais estratégicos ucranianos da mesma forma que a China tem quase livre acesso aos recursos energéticos e minerais de Moscou. Entretanto, sem garantias de salvaguardas dos Estados Unidos, Zelensky impôs barreiras às sanhas autoritárias de Trump, de um jeito que Putin não conseguiu barrar o interesse chinês. Contudo, Trump não observa que esse estado de coisas não vai parar mesmo que tudo volte como era antes. Ou seja, a Rússia nunca mais será vista como parceiro comercial confiável, uma vez que traiu os europeus e os acordos firmados em Minsk de cessar-fogo para provocar uma guerra de agressão com a Ucrânia. A submissão tecnológica e comercial de Moscou diante de Pequim é um processo sem volta, e ao que tudo indica, a China ficará cada vez mais forte geopoliticamente em detrimento da Rússia, que será cada vez mais considerada uma potência menor no cenário global. Assim, a política de Trump de querer resgatar a Rússia das garras da China terá um alto preço para os Estados Unidos, abandonando seus tradicionais aliados europeus e asiáticos, mas que não resultará, ao que tudo indica, em uma salvação da Rússia dos interesses chineses que avançarão cada vez mais à medida que Putin continuar no poder e o estado de fraqueza russo continuar. Agora, um fato importante que você deve se atentar. Se você gostou dessa interessante análise geopolítica, considere se inscrever para que você seja notificado de mais vídeos e conteúdos valiosos que impactarão na sua vida. Muito obrigado e até breve.